Fala designers, tudo bom com vocês? Bom, essa aula é um pouco diferente, né? Eu vou ensinar vocês um macetezinho ali do Photoshop para a gente poder copiar uma cor de algum lugar, tá bom? Sabe aqueles filmes que a gente assiste que tem uma paleta de cor, né? Que a imagem é bem característica do filme, né? No caso aqui eu separei alguns para a gente ter mais ou menos uma noção, tipo Matrix, o Star Wars, os filmes do Tarantino ali, o Django ou Pulp Fiction, tem uma tonalidade as imagens têm uma tonalidade única, né? Que faz, assim, você vê uma cena, você consegue identificar de onde o filme é, né? Pelo menos o Matrix é assim, né? Você vê uma cena do Matrix, aquela paleta preta e verde, você já consegue identificar que é uma cena do Matrix. E aí eu quero ensinar vocês como que a gente faz para extrair essa cor para jogar para o nosso layout, né? Uma foto ou algum trabalho nosso, beleza? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, né? Então eu vou pegar a foto, vou abrir a foto da minha modelo aqui, deixar aqui no Photoshop quietinho. Eu tenho algumas paletas aqui que eu separei para a gente, por exemplo, a do filme 300, a do filme Matrix e uma do Star Wars, tá? O último filme do Star Wars que saiu. Então cada uma uma bem distinta da outra, né? Uma bem vermelha, bem amarelada, bem escura. Essa aqui toda esverdeada e essa aqui bem azulada, né? Então são três paletas diferentes. Eu vou trabalhar com a do Matrix, que eu acho que o resultado vai ficar um pouco mais interessante. Então aqui eu fiz uma rápida pesquisa no Google sobre uma cena do filme, né? Cena do filme Matrix. E aí peguei uma imagem que tinha uma pessoa e tinha as cores ali para poder identificar essas cores na hora de fazer a conversão, tá? A gente vai entrar no site que chama Adobe Colors. Se você colocar no Google, né, Adobe color.adobe.com, você vai cair nesse site aqui. É um site que faz combinação de cores para você, né? A gente consegue escolher aqui, mudar de análogo para monocromático. Consigo fazer várias combinações de cores aqui. E aqui em cima tem um botão aqui que chama extrair tema. Quando a gente clica aqui, ele pede para a gente selecionar um arquivo, tá? Então vou vir aqui na minha pasta, vou selecionar a minha imagem do filme do Matrix, tá bom? A gente poderia ter entrado no Google aqui, ó, colocado qualquer outra cena, filme Tarantino, por exemplo. Poderia ter pegado, por exemplo, uma cena de Kill Bill ou uma cena de era uma vez em Hollywood, talvez, né? Que é uma cena mais amarelada, uma cena aqui de Pulp Fiction, uma cena mais escura. Enfim, poderia pegar uma cena de qualquer filme, né? Filme Liga da Justiça. O Zack Snyder, ele gosta de usar essas cores bem escuras, assim, né? Bem sombrias. Então, poderia ter pegado essa cena, por exemplo, tá? Seria legal também. Então, aqui, o que aconteceu? Ele identificou minha foto e ele separou quais são os tons que tem dentro dessa foto, tá? Então, tem todos esses tons aqui dentro dessa imagem. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um screenshot. No caso aqui eu estou usando o Firefox. Então eu clico com o botão da direita e peço para ele fazer um screenshot. E vou copiar isso aqui, ó. Dar um Ctrl C, tá bom? Copiei toda essa imagem. Eu tenho a opção de salvar esse tema. Eu tenho a opção de clicar aqui em salvar. E isso aqui vai lá para dentro do Photoshop direto, né? Essa paleta de cores vai lá para dentro do Photoshop. Mas eu não quero usar ela agora. Não quero salvar ela. Quero apenas criar a minha imagem. Então eu colei aquela imagem aqui para dentro com as cores. Vou deixar ela quietinha aqui, cores. A primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso separar o que é pele do que é imagem normal, do que é background. Então eu vou pedir para o Photoshop começar selecionando a minha modelo. Então eu vou pedir para ele selecionar assunto, tá? Ele vai selecionar a minha modelo. Então agora eu já tenho uma seleção do que é modelo, eu separei ela do fundo. Dentro dessa seleção, eu vou pedir para ele selecionar o intervalo de cores. E aí dentro dos intervalos de cores, eu vou pedir para ele selecionar tudo que é tons da pele, tá? Todos os tons da pele.
Então ele vai selecionar tudo que é tom de pele. Aqui eu faço um pequeno ajuste, né, para tirar um pouco da roupa ou colocar um pouco na roupa. E vou dar um OK. Então eu tenho toda a pele dela selecionada aqui agora. Vou criar uma camada de curvas. Não vou mexer nela. Vou deixar ela quietinha ali. Vou criar uma segunda camada agora, que vai ser o meu mapa de degradê. E aí sim eu vou mexer aqui agora. Então eu vou habilitar a minha imagem do Matrix e o meu mapa de degradê. Esse mapa de degradê, eu preciso adicionando as cores agora. Então eu vou clicar aqui em cima, né? E vou adicionar as cores. Vou começar sempre pela mais clara. Então aqui no lugar desse branco, eu vou colocar esse tom de verde aqui, né? Que é o tom do meio aqui, que é o mais claro. Vocês estão vendo que aqui no HSB, eu tenho 65% de brilho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse marcador aqui no 65, ó. Vou deixar ele aqui no 65. Posso digitar aqui também 65, tá? Porque ele tem 65% de brilho. Vou adicionar o próximo. O próximo ele tem 45% de brilho. Então vou colocar ele aqui no 45. Para adicionar, você só clica aqui, tá? Cliquei aqui, ele adicionou, clico 2 vezes, ele pergunta qual cor eu quero colocar. E aí, só clicar na cor. Então eu tenho mais um com 45%. Tenho 2, na verdade, né? Vou adicionar mais um, que é esse mais escuro aqui. Esse aqui tem 35% de brilho. E a minha última cor, que é a cor preta, tem 5% de brilho. Então vou deixar aqui com 5%. Bom, beleza, cliquei em OK. E agora eu vou mascarar isso aqui. Então o que acontece? Lembra que eu fiz uma máscara do que é tom de pele? Eu não quero que essa cor invada o tom de pele. Então eu vou jogar essa máscara para cá. Tá? Vou segurar o Alt e vou clicar e vou arrastar ela para cima. Só que a máscara tá ao contrário, né? O que é preto tá escondendo o que é branco tá mostrando. Então eu vou só dar um Ctrl I na minha máscara, tá? Só apertar o Ctrl I. Aqui eu tenho a opção de, por exemplo, adicionar um nível. Posso clicar na minha máscara aqui e adicionar um pouco de níveis aqui, ó, para poder tirar um pouco essas manchas aqui, tá? Ou eu posso vir com o pincel e aí só suavizar isso aqui, ó. Tirar um pouco esse verde aqui de dentro do rosto dela. Pronto. Mais um pouquinho aqui. Bom, então pronto. A minha máscara está selecionando somente a pele dela agora, tá? E o fundo está todo verde e já com a minha paleta de cor do Matrix. No modo de sobreposição, eu posso deixar como sobrepor, tá? Então eu posso deixar ou como sobrepor ou como real. Eu acho que no sobrepor me entrega um resultado um pouquinho mais legal. E aí eu tenho a opção de duplicar essa camada e aí sim deixar uma em normal e aí abaixar a opacidade dela, tá? Então tenho duas aqui, deixei uma como sobrepor, 100%, posso deixar aqui para 90%, e uma normal aqui em 32%, tá bom? Para dar uma realçada, para não ficar tão claro, tão brilhante. Tá? Agora eu vou vir na minha camada que tem o rosto, né? Então aqui é a minha camada de curvas, que é onde eu selecionei somente a pele dela, tá? Vou habilitar novamente a minha imagem do Matrix. Vou clicar 2 vezes nas minhas curvas para poder editar essas curvas. Então vocês vão notar que aqui do lado eu tenho 3 conta-gotas, né? Ele vai pegar uma amostra do preto, o outro do cinza e o outro do branco. Então é como se fosse tons médios, tons claros e tons escuros, né? Então o primeiro, se você colocar aqui em cima, você vai ver que ele pega os tons branco, né? O ponto branco. Então são os tons claros. Eu vou clicar 2 vezes para ele abrir essa caixinha de cor aqui, né? De seleção de cor. E vou pegar na minha imagem aqui do Matrix qual que é o ponto mais claro dela, tá? Então, qual que é o ponto mais claro?
Então eu vou pegar o ponto mais claro aqui, tá? Qual que é o ponto mais claro? Perto do rosto aqui, ó. Essa é a minha referência de ponto mais claro. Vou dar um OK. Ele pergunta se eu quero salvar como padrão. Eu vou falar que não. E aí eu vou clicar agora no rosto da minha modelo no ponto mais claro. Então ele pegou essa cor como padrão e vai ajustar o rosto da minha modelo com essa cor. Agora eu vou vir nos tons médios, nos cinzas. Vou pegar uma parte aqui um pouco mais escura da pele dele, né? Não uma parte escurona, mas uma parte um pouco mais escura. Vou dar um OK. Vou falar que eu não quero definir isso aqui como padrão, só quero usar agora. E vou pegar uma parte clara do rosto dela, tá vendo? E agora eu vou vir de novo, vou pegar o conta-gota dos tons escuros. Vou pegar uma parte bem escura do rosto dele, uma parte de sombra aqui bem escura. Vou dar não. E vou jogar para uma parte escura aqui do rosto dela, tá? Provavelmente aqui em cima, aqui, ó. Parte mais escura. Então, beleza. Vou apagar minha imagem aqui de novo. Com ajuste de curvas aqui e uma pesquisa de um mapa de degradê, eu consegui fazer 2 ajustes aqui e deixar minha imagem bem parecida com a cena do filme, tá? Bem próxima. É lógico que aqui eu ainda posso tratar mais isso aqui, né? Isso aqui é só a base, só o começo do nosso tratamento. Aqui eu poderia, por exemplo, fazer uma máscara de curvas e realçar um pouquinho mais, escurecer um pouquinho mais os tons escuros, né? Realçar bastante aqui, ó. Poderia fazer isso aqui. Poderia também adicionar um filtro de pesquisa de cores, que eu acho bem interessante. Tem uma cor aqui que é bem verde, é bem parecida com Matrix. E aí dá uma opacidade nela. Enfim, eu poderia fazer várias configurações aqui, né? Adicionar, por exemplo, aqui um degradê. Adicionar um degradê aqui na parte de baixo, dar uma escurecida. Poderia adicionar um flare aqui nela. Deixa eu abrir um arquivo de flare. Então vou adicionar aqui por cima um efeito de flare. Aqui no exposição, talvez. Enfim, pessoal, é isso, tá? Alguns ajustes aqui eu consegui chegar numa cor bem parecida com a cor do filme, beleza? Espero que tenham gostado aí dessa aula, né? Desse mini tutorial aí. E até a próxima. Valeu!